É com muito prazer eu estar aqui com o nosso incrível pastor. Estou na Polícia de Malange. Sempre nosso conforto, como vocês podem ver, tudo diferente. Como não só estamos aqui na província de Malange, temos a oportunidade de conversarmos com o nosso pastor, que vai se apresentar para vocês. Fica atento, o tema de hoje é espetacularmente incrível. Fica mesmo atento até o final. E não esqueça de subscrever, partilhar para que possamos crescer. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmã Delgise. Amém. Para vocês se à vontade, pois agora que estamos aqui na igreja, lugar da graça, é totalmente distante do nosso habitual. Como podem ver, não temos aqui, realmente é totalmente diferente. Bem, pastor, certeza que temos ouvintes que também nos ouvir, e então assim, à espera que o pastor apresente para casa. Quem é o pastor? Para que possamos entrar naquilo que é o nosso tema. Eu sou o irmão Bento Francisco, pastor no Ministério de Cristo, e estou a liderar essa congregação do Lugar da Graça, uma congregação que pertence ao Centro Divina Luz da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal do Ministério Mapulus, aqui em Malange. E para mim é um prazer ser convidado para fazer parte deste programa no dia de hoje e tratar um assunto relativamente a uma temática muitíssimo importante para a igreja de hoje. Amém. É um assunto realmente muito interessante. O tema que temos hoje é a excelência na obra de Deus. Esse é o nosso tema de hoje, a excelência na obra de Deus. E vamos aprender com um grande pastor. Fique mesmo bem atento. Pastor, entramos assim naquilo que é o nosso tema sobre a excelência. O que é excelência? Falando de excelência como tal, excelência é o ato de fazer as coisas de forma excelente. E quando nós estamos a falar de fazer as coisas de forma excelente, estamos a querer dizer de fazer as coisas de mais alta qualidade, do máximo dos máximos. Não é a capacidade que o indivíduo tem de fazer as coisas como se deve, com todo gosto, com todo amor, toda prudência, de facto levando isso para o âmbito espiritual, para a igreja. Não é? O Cristo que nós servimos é o sumo, não é? O sumo, Hebreus diz que é esse sumo pastor que está acima do Deus Supremo. E, claramente, precisa, quando nós estivermos para fazer as coisas, fazer com muito amor, com muita elegância e com muito alto nível. Tudo quanto Ele nos incumbe para fazer, devemos fazer com mais dedicação e, acima de tudo, para glorificar este nome de Jesus Cristo. E há um sacrifício quanto a isso? Claramente. Não existe excelência sem sacrifício. Nós temos que pensar que tudo quanto nós quisermos adquirir em nós mesmos, para o bem de nós, ou para o bem de forma geral da igreja, deverá o indivíduo que terá isso exercer algum sacrifício. Tem que sacrificar de todos os modos. E a excelência, ela vem muito na capacidade, do sacrifício que tu empenhas, independentemente daquilo que você queira ganhar. Quanto mais te sacrificares, mais excelência, claramente, tu poderás atingir. Exige um sacrifício pleno, e esse sacrifício muitas das vezes não é visto, por todos os homens ou pelas pessoas. É um sacrifício muito interno, é um sacrifício que tu fazes contigo mesmo e com Deus, e as pessoas apenas veem o resultado, mas o sacrifício eles não conseguem observar de fato. Mas, diante de uma grande excelência, por detrás há sempre um grande sacrifício também. E do ponto de vista de sermos primeiramente angolanos,
Gostaria que o pastor dissesse mais ou menos a experiência de pastorar, nesse caso, quanto à excelência. Qual tem sido a nossa dificuldade quanto a isto? Pronto, falar de pastorear ou liderar, dirigir com excelência, fico aqui com um pouco de dificuldade falar como homem, porque como homem, na verdade, nós não somos assim tão excelentes. A excelência só está mesmo em Cristo Jesus. E porque a excelência está em Cristo Jesus, então este mesmo Senhor Jesus nos dá responsabilidade. E a responsabilidade vai variando de pessoas a pessoas, de líderes a líderes, não é? E de pessoas que, na verdade, têm esta vocação, não é? De liderança, de transformar as coisas de forma imediata. Isso vai variando. E como vai variando, pronto, cada um em si deve pensar que aquilo que me foi concedido tenho que fazer com excelência. Às vezes, eu estou a fazer com excelência, mas para outro não é com excelência. Então, isso varia muito. Varia muito. Amém. Também, por outra vez, aqueles escândalos. Por vezes, nós vimos tanta reverência na casa de Deus e, ponto de vista, às vezes tem gerido de certeza alguns escândalos para algumas pessoas, se calhar, que não mergulham muito quanto à excelência. Acho que também, o pastor pode dizer muito bem, se quanto a isso pode dizer uma educação quanto à mesma excelência. Porque as pessoas não veem, não. Eu tenho certeza que eu não tive tanto. Ou seja, quando me converti, tenho certeza que não estava habituada a ver isso. Como é que a excelência vai encontrar? Eu tenho decoração, está assim organizado, o grupo, ou seja, está totalmente diferente daquilo que eu não, daquilo que, de certeza, é algo habitual, que eu estava mergulhada a presenciar. Então, quanto a isso, eu gostaria assim de dizer, será que também pode ser uma educação quanto à excelência? Quanto a essa pergunta que me coloca, eu acho que nós, os seres humanos, nós taxamos as coisas ou as pessoas de um modo já, né, muito esperado, de um modo muito esperado. Ou seja, as pessoas não estão muito preparadas para te ver muito embaixo. As pessoas também, do mesmo modo, não estão preparadas para te ver muito em cima. Então as pessoas gostam que todos nós falamos de pessoa de forma geral, que a pessoa fica lá no meio. Se ficar muito embaixo, tem aquelas críticas, está sempre embaixo, nunca cresce e tal. Se ficar muito em cima, também tem aquelas críticas. Então as pessoas têm dificuldade de lidar com pessoas que estão muito embaixo, ao mesmo momento têm dificuldade de lidar com as pessoas que estão muito em cima. Para dizer que, pronto, cada um recebe da parte de Deus uma vocação, uma maneira de ver as coisas, de dirigir as coisas. Eu tenho dito que, pelo fato de nós lermos muitos livros, pelo fato de nós observarmos muitos homens de Deus, grandes pregadores na América, nos Estados Unidos da América, Brasil, aqui em África e completamente aqui em Angola. Isso, você pode ler as experiências dele, mas não significa que você deve viver as mesmas experiências que ele viveu. Deus, para cada um, tem uma experiência. E como cada um tem uma experiência, então nós temos que entender que as pessoas vão diversificar numa ou noutra coisa. Né? Numa ou noutra coisa. Por exemplo, a quem já taxou, né, na igreja da antiguidade, que o público é só mesmo aqui em cima. Né? E quando vai para uma igreja vê que os pastores estão embaixo, aquilo lhe causa confusão. Há quem até, se eu mudar as cadeiras brancas para meter essas cadeiras agora, não é, de cores, também é problema. Né? Há quem meter mosaico ou colocar uma coisa na igreja, há problema para tudo. Mas o mais importante dentro da excelência é saber o que Deus te orientou. E o que é que você faz para agradar este mesmo Senhor? Então estamos aqui a querer dizer que para termos a excelência não temos que ter a finalidade do homem, mas a nossa finalidade tem que ser a Deus. Né? Paulo falou isso para a igreja de Tessalônica.
1 Tessalonicenses, né? Que eu não venho para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Então nós temos que fazer tudo para agradar a Deus. E muitas das vezes as coisas que fizemos para agradar a Deus, ou que vamos fazer para agradar a Deus, vai de certa forma desagradar os homens em alguns momentos. Então, isso é só termos e sabermos que o que verdadeiramente Deus quer de mim. E eu, como líder que procura excelência, procuro a mais alta performance de servir ao Senhor, e pensar: o que é que Ele quer mais de mim? O que é que Ele quer mais de mim? Eu faço isso, mas eu sei que o Senhor quer mais. O que é que o Senhor quer mais? Mais e mais, e aí vamos desenvolver aquilo que é excelência na obra do Senhor. E como pastor nesse caso, como é que nós podemos ter uma igreja com excelência? Como é que nós podemos ter uma igreja com excelência? Para ter uma igreja com excelência, tem aspectos importantes. Aspectos muito importantes. E para dizer que o grande e excelente é o Cristo Jesus. O grande e excelente na sua própria obra é o Senhor Jesus. O primeiro aspecto para que tu sirvas com excelência é ter a Jesus como o teu guia, como o teu exemplo, como o teu apoio. Se você tem Ele como o teu apoio, então você vai poder desenvolver cada vez mais a excelência que se procura primeiro em ti como homem e depois na organização na qual tu diriges. E Jesus, ele começou a ter grande excelência porque em Filipenses 2, a Bíblia diz que, sendo ele Deus, não teve usurpação de ser humano a Deus, ele admirou-se a si mesmo, foi em forma de homem, como fez sucesso. O primeiro aspecto, não é, que um líder deve ter em conta para atingir a excelência no seu trabalho é considerar-se como servo. É saber que você está aí para servir. E vou lhe dizer uma coisa importante que eu recebi da minha sogra quando veio de Portugal. E ele disse: olha, lá os líderes vejam as coisas de forma diferente. O que ela disse para mim? Olha, aqui sabe que a festa aqui, na igreja, nas igrejas aqui em Angola, quase Angola toda, o que eles fazem? Primeiro separam as mesas dos líderes. Né? E você vê que as mesas dos líderes tem mais abonatório e os líderes começam a comer primeiro. Depois é o resto. Ele disse: não, pelo menos na igreja em que ela está lá em Portugal é diferente. A liderança daquela igreja, ela entendeu, não é o princípio de ser mesmo servo. O que é que eles fazem? Sempre que há festa, nenhum que é considerado servo ou ministro do Senhor se coloca sentado sem que todo o povo tenha já comido. Eles sempre são os últimos a comer. Primeiro dão de comer o povo e o que restar é que eles comem. Nós aqui é diferente. O líder está aí bem sentadinho, todo mundo está preocupado com o líder. Não. O líder que está preocupado com o povo, com a igreja, com as pessoas. Então, ser servo é isso, é servir. E Jesus disse muito bem que eu vim para servir, não para ser servido. Então, nós temos que servir. Quando estamos a falar de servir, estamos a falar: você é líder, por mais categoria que você tenha atingido, mas podes varrer a igreja, podes tirar o pó dos utensílios da igreja, podes fazer o protocolo. Eu, às vezes, no domingo, eu chego aqui muito cedo, porque enquanto o protocolo, às vezes, quando eu estou fechado no gabinete e entro para cultuar, não dou conta da organização das cadeiras e fico já meio inquietado. Então, agora chego cedo e vejo, pronto, ele já organizado. Eu depois arrumo de novo as cadeiras. Isso eu aprendi com o meu grande pastor, meu pai da fé, o pastor Domingos Lembra, que ele nunca teve esse preconceito. Ele mesmo era para servir, varrer a igreja, limpava a igreja, arrumava as cadeiras, fazia protocolo. Então, é mesmo servir, não é? É mesmo servir, fazendo coisas básicas. Pastor, não manda só que os irmãos vão pregar o evangelho, vai com eles também, prega o evangelho, sai do gabinete, vai para a rua, anuncia. Então, é servir mesmo que você pode atingir grande excelência. Esse é
no céu. O segundo aspecto é fazer com amor. Fazer com amor. Quando tu fazes as coisas com amor, você não precisas que alguém te empurra, alguém te obrigue. Quando você está a fazer alguma coisa e estás a ver que alguém está a te empurrar, não, é melhor não fazer, porque não faz com amor. Né? E a Bíblia diz que Deus amou o mundo da maneira que deu o Filho. Jesus fez as coisas de forma perfeita, de forma excelente, porque Ele amou o mundo, Ele amou as pessoas. E se não tiver o amor, minha querida, as coisas darão para todos, darão extremamente, as coisas irão de forma errada. Então, façamos com verdadeiro amor. Amor, né, é algo muito, muito importante. E quando falamos de amor, é onde vem também a dedicação. Nós temos problema hoje, né, porque a excelência não é só no líder, mas é para toda a gente, toda aquela pessoa que decide fazer alguma coisa, deve fazer com excelência. E infelizmente, muita gente não faz com excelência porque quer ser obrigado. Se o pastor ou o líder não dizer, façam isso, ele não faz. Se o pastor não dizer, vamos jejuar, ele não jejua. Se dizer, vamos na vigília, ele não tem. Quer dizer, não faz nada por vontade própria, porque ama fazer aquilo. Então, uma das grandes lutas que eu tenho como líder é colocar esse espírito de excelência aos demais crentes que eu lidero. Que você deva fazer as coisas sem mesmo te mandar. Que você surpreenda o teu pastor. Não é? Porque o grande problema também de não atingir a excelência, que estamos a falar de serviço às vezes que não sai com excelência, é dar responsabilidade às pessoas e depois procurar que ele faça, de acordo com a responsabilidade que lhe atribui. E não olhar para as pessoas que já fazem as coisas e lhe dar essa responsabilidade. Pelo menos ele já faz, já tem caído por isso, tem domínio disso, está voltado a essas coisas, essa responsabilidade. Nós invertemos as coisas. Né? Primeiro damos a responsabilidade, ela faz aquilo, e você lhe dá, está parado. Está parado, porque provavelmente nem tem amor na coisa que você lhe deu, não tem paixão, não tem queda naquilo, e claramente que não vai haver nenhuma excelência. Amém, pastor. Também temos algumas situações que alguns, nesse caso, alguns irmãos, né, que realmente encontram-se em igrejas, certeza que podem ser mais habilidosos numa outra área. E qual era a excelência do ministério de Jesus? Jesus foi. Pronto, vou voltar no primeiro aspecto. A excelência dele é mesmo amor. Né? E amor, eu não sei de onde estão a debater e vou voltar lá. Nós, como homens, basta nos falar mal do determinado, nós já não queremos ir lá. Jesus sabia que está a fazer algo que o Pai lhe enviou. Não queria saber dos fariseus, dos saduceus, não queria saber dos escribas ou qualquer outro que estivesse para incomodar a sua obra. Então, isso era a grande excelência de Jesus. E nós, os homens, também temos que saber disso. Que nós estamos a fazer para Deus, para agradar a Deus, não para agradar os homens. Porque na maioria das vezes nós fizemos as coisas baseadas nos homens. Por isso é que nós fracassamos. Jesus não. Jesus sabia. Ele sabia, tinha noção daquilo que ele estava fazendo. E sabia que aquela palavra que ele expressou na cruz, né? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia o que estava a fazer a favor das pessoas. E as pessoas não tinham noção. Mesmo as pessoas não tinham noção, e do contrário, mas Jesus fazia sempre as coisas com excelência, amando as pessoas. E a outra, voltando, é se fazer mesmo de sempre, é servir mesmo. Né? É se baixar. Aqui, em outras palavras, é ser humilde. Né? Humildade. Nós conhecemos pessoas com muito conhecimento, com muita sabedoria, mas humilde. Né? Mas humilde, querer sempre aprender. Eu, há tempos, queria comprar alguma coisa e chamei um primo meu para que me acompanhasse e fôssemos comprar a coisa que eu queria. O primo meu não sabia que eu, já ando muito nos mercados e conheço os preços. Ele olhou para mim, esse pastor, acho que não conhece os lugares onde vendem as coisas mais baratas. E ele começou a andar comigo, mas eu já tinha noção aqui em Malajé, onde sairia mais barato o produto que nós queríamos. Ele levou-me no mercado, giramos nada,
Eu queria também explorar um pouco dele. Talvez eu conhecia ou teria conhecido um lugar que vendia algumas coisas mais baratas. Ou seja, eu quero dizer que dentro da excelência é sempre procurar saber do outro, entender o outro, saber a expressão, não é, que vem da cabeça do outro para juntos podermos atingir essa mesma excelência. É saber que cada um tem a sua valência e precisamos de todos para a boa obra do nosso mestre. Quanto aos dias de hoje, será que nós temos visto mesmo, vou repetir a pergunta para melhor compreensão, amém? Bem, quanto aos dias de hoje, é possível notarmos sacrifício, como fiz a primeira pergunta, mas agora gostaria que você especificasse ainda mais, sacrifício na obra de Deus, com excelência nesse caso? Pronto, fazer a obra, né? Dentro da obra, alguns só gostam de fazer, mas a obra não é só fazer, porque a Bíblia fala das boas obras e das más obras, né? Um dos exemplos temos o Caim e Abel. Os dois tinham as obras, mas a Bíblia diz que as obras de Caim eram más e de Abel eram boas, mas eram obras. Então, às vezes, nós fizemos tantas obras, mas só que umas são boas e a outra são más. Então, nós temos que ter essa capacidade de entender que essa obra que estou a fazer, porque nós somos homens e não estamos isentos das falhas. Não estamos isentos das falhas, nós poderemos falhar por um ou por outro momento. Então, temos que ter muita cautela, muita prudência, para nós não ferirmos com o princípio do bem de Deus, nem o princípio dos homens, só porque quero fazer as coisas com excelência. E, logicamente, pensando nisso, há muita gente fazendo, só que outros fazendo de forma má, de forma incorreta. Todos em nome de Deus. Lógico, todos, né? Infelizmente, todos fizemos em nome de Deus, mas de forma errônea, de forma muito má. Nós não queremos fazer para que o fim, o último, seja o agradar de Deus. O agradar de Deus, né? Conforme Paulo escreve em Romanos, né? Informais, lá em uma vossa andada para que experimentem qual seja. Temos que experimentar tudo o que fizermos, temos que experimentar. Qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Tem que ser tem que ser agradável, tem que ser perfeita e agradável ao Senhor, tudo quanto fizermos. Se assim não for, então nós vamos fazer tudo e naquele dia que for dizer a Bíblia, vamos dizer a parte de mim porque não te conheço. Bem, a falta de excelência dentro de uma igreja, ela traz escândalo, professor, para a história. Prontos, depende muito. As pessoas, e Jesus falou isso bem em João, diz que eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, cada pastor com ovelha dele, cada ovelha com o pastor dele. E a tendência, muitas das vezes, é as ovelhas serem aquilo que o pastor é. Né? Às vezes o pastor é daqueles meio assim, calmo, a tendência é que as ovelhas também devem seguir. Se o pastor é muito rabugento, a tendência também é que as ovelhas levem este ritmo. Então, pronto, não diríamos que vai causar escândalo. Talvez escândalo porque do outro lado vai perceber que é totalmente contrário assim. Né? Mas os que estão aí dentro, se ficarem com ele, então não tem escândalo algum. Mas também vai depender do ensinamento em que se deve a cidade. Sim, o ensinamento aqui é na perspectiva de que talvez alguém já tenha base. Se alguém já tem a base bíblica, teológica, quando tu ensinares alguma coisa para ele, pela base que tem, poderá aceitar uma e refutar outra coisa. Mas se é um neófito, um irmão novo, que apenas se converteu e gostou da igreja,
não sabe, não tem base, não tem nada, tudo que tu instruir vai ser base dela. Seja de forma, do ponto de vista positivo ou negativo, vai ser a base dela. E ele vai levar aquilo. Até um dia, talvez, pela graça de Deus, o Espírito Santo despertar essa pessoa e depois começar a compreender, lendo a Bíblia e comparando com os ensinamentos que ele tem ouvido do seu líder ou de mais pessoas, vendo a contradição, então, ser despertado pelo Espírito. E aí, talvez, normalmente essas pessoas não demoram na igreja, né? ou acabam confrontando o pastor, ou então, para o bem dele, a igreja, onde a igreja é capaz de sair. Então, os ensinamentos dependem muito da pessoa em si. Se tem base, consegue refutar. Se não tem, é só aceitar tudo que eu dizer. Está sendo muito, muito, muito bom, mas infelizmente o dia não é todo nosso, ou seja, a noite não é toda nossa. Infelizmente, o tema está realmente a ser muito benéfico. Para quem simplesmente entrou na live agora, ou seja, entrou nosso vídeo agora, eu peço a você que vai mergulhar mais para você ver o princípio, porque realmente o que o pastor acabou aqui de falar realmente assuntos que você precisa de ouvir, precisa de partilhar para que outros irmãos também possam ouvir o que o nosso pastor acabou de falar. Então, não tenha preguiça, vá lá mesmo ver todo o vídeo ao princípio, certeza que vais amar. Estamos assim no momento final, pastores. Estamos no momento final, mas eu gostaria de fecharmos sem antes falar de uma convivência que estamos realmente a viver aqui em Angola, com respeito aos escândalos no seio cristão. Pastor, eu tenho que o pastor realmente fala mesmo abertamente quanto a isto, porque onde existem os verdadeiros também existem os falsos. E realmente nós temos visto vários escândalos no seio cristão, onde na verdade tem realmente feito com que o nome de Deus tenha sido mal falado por alguns. Pastor tem comentado isso, gostaria que o pastor também passasse a esse sentido. Ok. Minha querida irmã, eu sou da ideia que verdadeiramente os falsos não vão acabar. Teremos sempre falsos, dentro ou fora da igreja. Os falsos teremos sempre. E os falsos também, às vezes, são importantes, esses falsos, para nos fazer entender em que pé nós estamos. Esses falsos vêm para nos fazer entender, às vezes, em que pé nós estamos. Mas, embora haver muita falsidade, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista de ensino, teológico e tanto mais, nós continuamos a pregar aquilo que chamamos de verdade, a verdade. Agora, cabe à pessoa decidir se vai continuar, não é, naquilo que ele acha ser a verdade, ser o caminho, sem fundamentos bíblicos, e quer mesmo continuar assim porque o profeta falou, porque o pastor falou, e porque foi uma visão revelada, e na verdade todos os falsos, menos os falsos, não vou aqui citar nome, mas todos os falsos, começaram sempre que Deus lhe revelou. Todos, ninguém veio aqui, todo mundo, eu estava a dormir e tive um sonho. Todo mundo começa sempre com uma revelação, com um sonho, para poder fundamentar aquilo que ele é, poder ter aceitação. Mas quando você vê a prática dele em si, a praticidade da fé, com aquilo que são as Escrituras, são totalmente divergentes. Então, as pessoas estão muito voltadas, primeiro, naquilo que é a fama, né? Quer ser famoso. E no outro também naquilo que é finanças, dinheiro. Então, o indivíduo, talvez também não se formou como tal, não foi numa academia, não foi num centro profissional, e está aí, agora está a orar muito, está fazendo um monte, e está fazendo vigílias, jejuns de 30, 40 dias, e não, agora vou começar a liderar, vou começar a minha obra, e começa a saber entender que o líder não está na visão, e começa a sua obra. Depois tem um sonho que ele vai meter, fazer posição de mão no
no endemoniado, foi liberto e pronto. Aí ele acha que assim já está munido de tudo isso. E nós, as igrejas pentecostais, temos muito problema neste quesito, né? Sem nenhuma formação prévia. Nós saímos assim, sem nenhuma formação prévia, sem ter os conhecimentos fundamentais bíblicos da fé, não é para ser um verdadeiro líder. Então, pensamos que o líder é só orar, jejuar, é fazer monte e paramos por aí. Quando vamos agora naquilo que a Bíblia nos apresenta, realmente nós estamos muito em falta. E vamos ter sempre esses escândalos, né? Há muitos escândalos por aí, né? Muitos escândalos a todo tipo, não é? Eu depois, quando você vai falar em escândalo, meus irmãos, os meus amigos pastores, que estão lá em Luanda, vamos desculpar, mas me vem assim sempre Luanda, né? Talvez por ser a capital, acho que é o centro dos escândalos aqui em Angola, né? Muito escândalo, pastor dormindo com servas, infelizmente, pastor pedindo dinheiro para uma oração, pastor, muito escândalo, e isso, né, nos remete a pensarmos de facto para onde nós estamos e para onde nós vamos. Infelizmente para nós, os pastores, é que essas igrejas são cheias, ou estão cheias. Infelizmente, são cheias, senão as mais cheias. Porque as pessoas vão muito para o imediatismo, né? Querem já acontecer, então vão logo a correr e a igreja está cheia. Eu conversei com um pastor há tempos e ele estava a falar para mim: olha, um dia de semana eu estou a cultuar 200, 300 pessoas de Sual, que manais? Sim, que manais, 200, 300 pessoas. Isso é maravilha. Mas eu depois disse: olha, pastor, eu assim, ao mesmo tempo essas, mas eu não estou seguro, porque vocês ainda vocês têm doutrina e vocês têm vossos crentes fixos, mas estes que vêm, estão aqui, as 200, são vossos crentes, só que eles têm um certo problema e não acharam solução nas vossas ideias.